mortalidade. As taxas de mortalidade do Brasil são assustadoras sobre câncer de mama. Nossas taxas de mortalidade são menores do que de todos esses países em geral adiantados. Então, primeira coisa é essa, a imprensa cria fatos, cria notícias e transforma isso em conhecimento comum. E nem sempre esse conhecimento comum é verdadeiro. Ele pode ser comum, está em toda a boca, está na empresa, mas ele não é verdadeiro. E isso basta uma entradinha mais simples do mundo, né? Em mortalidade e em incidência de doença, sitezinho fácil de achar no Google. Então não é por dificuldade do acesso a essa informação, é uma informação fácil, disponível, está aí, é uma distorção da realidade. Então existe claramente, quando se fala em processos de screening ou de outros processos de massa, de você realizar exames para milhões de pessoas, um interesse comercial enorme por trás da geração dessa pressão social produzida, muitas vezes, para se criar determinadas condutas médicas. Tá? E aí o que você tem que estar balançando é, tudo bem, pode existir interesses comerciais, existe também benefício para as pessoas, né? Essa tem que ser um pouco da nossa pergunta. Se a gente fosse pensar em estratégias de prevenção, eu acho que isso aqui vocês já começaram, vocês já né? O que é manutenção de baixo risco e redução de risco? São as grandes estratégias de prevenção. Então, manter o baixo risco. É tudo aquilo que eu posso fazer para que a pessoa não venha a ter um risco de ter aquela doença. Aqui, por exemplo, né, olhando estimativas de fração prevenível. Vocês lembram alguma coisa de epidemiologia que é fração prevenível? Não? Aquela fração da incidência da população que eu poderia reduzir com prevenção. Tá? Você tem uma fração. Claro que a prevenção não dá conta de 100% dos casos, ela vai dar conta de uma fração prevenida. Então, aquela ação, se eu reduzir o tabagismo, eu sou capaz de reduzir o câncer de pulmão em X, porque existe algum tipo, alguma fração do câncer de pulmão que não se deve ao tabagismo, que não é atribuível ao tabagismo. Então, se eu mexo com o tabagismo, eu só posso reduzir a fração atribuível ao tabagismo, que é 85% do câncer de pulmão, ou talvez mais do que isso. Mas essa é atribuível, existe um pouquinho que não é. Então, quando eu estou falando de fração prevenível, eu estou falando daquela fração de câncer que teria a ver com, aqui selecionando, né, alimentação e nutrição, atividade física, ou seja, a questão de gordura corporal adequada. Então, veja, 30% de todos esses cânceres poderiam ser reduzidos à incidência só por alimentação, nutrição, atividade física e gordura corporal. Mexendo nesse componente da vida das pessoas, você é capaz de reduzir. Então, a sociedade hoje está de fato reduzindo o câncer? Não, a sociedade está trabalhando, o nosso modo de consumir alimentação, de produzir alimento, tudo isso, é um produtor de câncer. Então, quando eu vou explicar que não é só a idade que está fazendo aquela diferença, né? Quanto aquele modus vivendi americano de fazer a alimentação, de se alimentar, de obesidade, a baixa atividade física das crianças, que hoje isso está sendo, de certa forma, importado, principalmente no ambiente urbano, né, aqui do Brasil. Câncer de boca, de laringe, de faringe chegaria a 63%. Né, o câncer de pulmão, 30%. Alguns cânceres, fígado, colo retal, 37%, mama, quase 30% de todo o câncer de mama que tem, você poderia atribuir à falta de atividade física, baixa. Então, essa atividade de pensar, né, no espaço da promoção da saúde, como manter para as crianças, por exemplo, né, a baixa, se eu mantenho uma criança magra lá de não ter alimentação com mamadeira ou coisas desse tipo, né, se eu estou fazendo a alimentação natural para a criança, aleitamento natural, eu estou, de certa forma, trabalhando na prevenção do câncer de mama dessa mulher futura. E aqui só pela manutenção do percentual de gordura corporal. Só para lembrar o quanto isso seria importante. No entanto, todo o foco, muitas vezes, parece ser apenas nesse estágio de redução de risco, ou seja, eu deixo as pessoas ficarem com risco grande e depois vou trabalhar em tentar fazer redução de risco não relacionados àqueles fatores fundamentais do próximo. E aí, um exemplo muito claro, acho que vocês todos devem conhecer, a questão da terapia de reposição hormonal, que nos Estados Unidos, quando ela é
houve uma época, e eu cheguei a participar já, formada, trabalhando na saúde pública no município, de encontro de ginecologista aqui, que a questão não era se ia fazer ou não reposição hormonal. Isso parecia que já estava dado. Todas as mulheres deveriam fazer reposição hormonal e eles estavam discutindo se iam começar aos 35 anos, aos 40, né? Essa era a discussão, então, daqueles encontros. E você ir para um encontro desse, de especialistas, e dizer assim, não deve fazer, né? Era fazer picadinha, né? Mas olha só o que acontece. Lá pelo final dos anos 2000, começa a cair, né, a mortalidade, a incidência do câncer de mama cai nos Estados Unidos, exatamente acompanhando a queda da reposição hormonal, quando sai aquele estudo da coorte das mulheres enfermeiras americanas, mostrando que a terapia de reposição hormonal, na verdade, aumentava o risco de várias doenças. Né? E na hora que cai a queda na terapia, cai imediatamente a incidência de câncer, mostrando essa relação. Ou seja, você produziu um risco e depois você vai fazer ações de mais operar, vamos fazer mais rastreamento, vamos fazer mais cirurgias, vamos botar mais medicamentos para tirar esse risco que tinha sido socialmente induzido para aquelas mulheres. Próximo. Quando eu estou falando de detecção precoce de câncer lá, existem duas estratégias que a Organização Mundial de Saúde fala, e é importante a gente diferenciá-las. Que elas representam mulheres de grupos diferentes, com riscos diferentes, que o sistema de saúde devia agir diferente sobre elas. Né? O diagnóstico precoce são mulheres que têm algum sinal ou sintoma de câncer, e no caso, por exemplo, do câncer de mama, né? Tem um nódulo palpável mais frequente, né? Ou uma mulher que tem uma pessoa que tem tosse, crônico, ou fumante e tal, você vai tentar fazer um diagnóstico precoce. Tem um sinal de doença e você vai tentar diagnosticar o mais precocemente a doença dessa pessoa. E o screening ou rastreamento, que é aquela estratégia de eu buscar diagnóstico precoce numa pessoa que está saudável. Aparentemente ela está saudável. Pode passar. Isso aqui é só definindo para vocês lembrarem depois. Pode passar. Se eu pensar uma história natural de câncer, esse modelo de história natural é um modelo questionável, mas ele é útil para a gente isolar algum estudo. E aqui, para a gente entender esse processo, eu acho que ele vai ser útil para a gente. Vocês conhecem esse modelo de história natural da doença. Você tem um momento, né, que existe exposição a fatores de risco e não existe doença. Nesse momento, você pode atuar de a prevenção primária chamada, que é atuar sobre esses fatores de risco, né? Num momento dado, você tem um início de enfermidade, aqueles processos, né, fisiopatológicos passam a ser chamados de doença num determinado momento, né? Você tem um percurso em que essa doença, o paciente está assintomático, depois você tem um percurso de início da fase clínica da doença, com sinais precoces da doença. Essa doença pode evoluir, pode ter sinais já tardios, quando você descobre, por exemplo, o hipertenso, já depois que ele fez um AVC, né, e você descobre o hipertenso nesse momento. E a evolução sempre para cura, para controle ou para óbito. Em doença crônica, poucas vezes a gente vai estar falando em cura, em câncer a gente tem essas opções. Antigamente, até falando de cura ou óbito, mas a perspectiva para os próximos 20 anos, para o cenário de trabalho de vocês, é que cada vez mais a gente vai ter pacientes com câncer avançado, câncer que não são mais curados e que vão continuar em tratamento por esses cânceres, porque essa é um pouco a perspectiva do câncer hoje. Né? Você vai ter cada vez mais um aumento de população vivendo com câncer, que nem curou, mas nem morreu, está vivendo aí 20 anos, 25 anos com câncer. Nesse momento aqui a gente falaria então do rastreamento, tá? O que o rastreamento tenta fazer? Ele vai tentar tirar a detecção dessa fase de sinal inicial e jogar para um momento anterior, tá? Então veja, eu estou jogando para cá, eu estou jogando para 1 ano antes, para 2 anos antes, para 6 meses antes, para 3 anos antes, vai variar conforme o tipo de câncer. O problema é que quanto mais eu venho para cá, essa fase aqui, ela tem um retorno biológico. O paciente pode vir para cá, mas ele não é obrigatório. Essa evolução não é obrigatória nem determinística.
O paciente pode estar aqui e amanhã voltar para casa. Pode nessa fase isso acontecer. Então, qual é o momento nessa fase que isso deixa de ser possível? É bastante desconhecido ainda. Então, esse é um dos problemas que a gente tem que entender no rastreamento. O que vai acontecer se eu descubro uma doença antes e essa doença não tem absolutamente nenhum tratamento eficaz para ela? Ou seja, a doença vai evoluir exatamente igual e a pessoa vai morrer, por exemplo, ou curar na mesma data. O que acontece com o tempo de evolução de doença? O tempo de sobrevida da pessoa. Se eu meço o resultado em câncer, e sua mais frequente medida de câncer é medir o resultado de alguma ação pela sobrevida. Qual o percentual de pessoas que viveu 5 anos, sobrevida de 5 anos, sobrevida de 10 anos? O que vai acontecer? O que acontece? Se eu tirei um momento, pensa em populações agora, tem uma população lá e eu desloquei o momento de diagnóstico para cá. O que acontece com a sobrevida dessas pessoas? Aumenta. Mesmo que o tratamento seja absolutamente ineficaz. Tá certo? Está aumentando por quê? Porque eu diagnostiquei antes, ou seja, um viés de antecipação. Se eu diagnostico antes, a pessoa vive mais com a doença. Tá? Outra coisa é, quando eu estou num determinado momento identificando as pessoas doentes, eu tenho doenças de formas graves que evoluem rapidamente para cá. E tenho doenças de formas lentas no mesmo câncer. O câncer tem o mesmo tipo de câncer, já falando de câncer de mama, ou de câncer de colo de útero, ou de câncer de próstata. Eu tenho doenças de evolução rápida e doenças de evolução muito lenta. O câncer de mama, a gente sabe que hoje, na verdade, é um conjunto de cânceres. Tá? E tem alguns que evoluem lentamente, tem uns que evoluem rapidamente. Eu tenho aqui alguns que estão correndo, vindo para cá, e tem alguns que estão ficando aqui longo tempo. Se eu faço rastreamento, detecção de pessoas sem sintomas, qual é a maior probabilidade de eu pegar? A probabilidade é de eu pegar mais câncer rápido ou mais câncer lento? O que seria? Eu estou fazendo num determinado momento, imaginem pessoas passando, pessoas que passam rapidamente e pessoas que andam lentamente. E num determinado momento você cria uma grade ali para pegar. Quem que você pegaria mais? Qual a maior probabilidade? O lento. Então, um screening sempre vai pegar mais as formas clínicas mais lentas, que são também as formas mais benignas da doença. Tá? Qual é o resultado disso quando você acompanha o tratamento dessas formas mais lentas? Melhor. O prognóstico dessas formas era melhor, independente do momento de diagnóstico. Então, tende, nos estudos de screening, como você capta mais doentes com baixa probabilidade de evolução ruim da doença, acaba você tendo resultados melhores do que quando eu comparo com a doença como um todo. Porque na doença como um todo, eu estou pegando pessoas de bom prognóstico e pessoas de mau prognóstico na igual probabilidade. Tá certo? Na população. Então, quando eu comparo população de screening com população geral, mesmo que eu não fizesse nada, o prognóstico das pessoas, dos casos encontrados em screening, é melhor em comparação com o resultado geral. Tá? Isso faz com que, em estudos de screening, eu tenha um viés de tempo de antecipação, quer dizer, aquele viés de casos detectados antes, aparentemente sobreviverem mais, mas na verdade eles não sobrevivem mais, eles foram detectados antes, e tem um viés de duração da doença. Doenças de melhor prognóstico e, portanto, maior duração, têm maior probabilidade de serem descobertas no rastreamento. Na amostra de casos identificados por rastreamento, há sobre-representação de casos mais benignos da doença, de melhor prognóstico da doença. Tá? Isso dificulta demais a avaliação de ensaios, de estudos de screening.
porque esses vieses sempre estão presentes. E descobrir ali em qual medida eles exatamente estão presentes é um trabalho difícil. Por isso que análise de ensaios clínicos de screening sempre são análises muito complicadas e muito debatidas. Quem acompanha aí, não sei se algum de vocês acompanhou em algum tempo esse debate, ensaio estudo com um, ensaio estudo com outro jeito, um estudo publica isso. Então, é, de fato, um problema, porque tem esses dois vieses e, além disso, nós temos o que a gente chama de sobrediagnóstico, que é aqueles casos que eu diagnostiquei precocemente e que eles nunca viriam a se transformar em um câncer progressivo. Ou seja, ele existe, ele é câncer, ele não é um falso positivo, é um verdadeiro positivo, mas ele jamais viraria um câncer que chegaria nessa fase aqui. Ele ia parar a evolução aqui. Eu não tenho uns que retornam? Se eu tenho uns que retornam, eu tenho uns que ficam também. Há um percentual dos casos descobertos que jamais chegariam aqui. Então, esse é outro problema, é o chamado sobrediagnóstico. O sobrediagnóstico não é erro de diagnóstico e não é falso positivo. É um verdadeiro positivo para aquele estágio de câncer lá, que jamais seguiria para cá. Ele jamais ia chegar aqui, não ia ter o sinal clínico, isso não ia aparecer. No câncer de próstata é conhecido a situação, que foi o que chamou a atenção para essa ocorrência, e depois foi se descobrindo que em outros tipos de câncer isso existia também, é a situação de que quando se faz série de biópsias em homens de 80 anos de idade, então você pegar pessoas que morreram aos 80 anos de idade de qualquer doença, e você vai lá e vai fazer a biópsia de próstata, você encontra em quase 80% deles um câncer de próstata não. Eles não tinham câncer clínico, né? Você está pegando pessoas que não tinham câncer clínico, eles não morreram de câncer, e isso é o que acontece, quer dizer, eles morreram com câncer, mas não de câncer, aquele câncer estava lá e parado. Então, isso já gera uma expectativa clínica. Eu devo procurar câncer de próstata em pessoas de 80 anos? Se 80% deles têm? Como é que eu vou procurar isso? Né? O que eu vou fazer com esse dado depois? Que benefício eu vou estar procurando? Então, vamos agora para adiante. Então, essas três questões são importantíssimas para entender como vai transformar aqueles resultados de estudos coletivos em condutas individuais, em recomendações para um exame preventivo, recomendações para uma clínica. A Organização Mundial de Saúde, desde 2002, né, ela diz assim, é importante estabelecer que os benefícios da detecção precoce sejam maiores que os de complicações e riscos antes de implementar a detecção precoce como uma política de saúde pública. É essencial, por isso, recomendar a adoção apenas daquelas intervenções para as quais existem evidências suficientes sobre eficácia e custo-efetividade. Então, aquela ideia de que, isso é muito falado, prevenir é melhor que remediar, prevenir é mais barato que tratar, prevenir é sempre melhor que tratar, isso pode ser verdade, isso não é uma verdade. Né? A gente aprendeu isso, prevenir é mais barato. Essa, então, é uma mentira, uma falácia total. Prevenir, jamais é mais barato que tratar. Isso é bobagem. Porque quando eu tenho que fazer esse tipo de prevenção, eu não faço em 10 pessoas, eu tenho que fazer em 1 milhão. Então, ela é muito mais cara do que tratar. O gasto do screening é no screening, não é no tratamento dos casos. Então, ele tem que ser melhor. Mais barato a gente sabe que não é nunca. É o contrário, é muito mais caro. Ele bota custos no sistema de saúde, no sistema de screening. E essa é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde chega a chamar a atenção e diz assim, países ou situações, lugares que têm um sistema de saúde com um financiamento que não é muito rico, um sistema de screening pode piorar a saúde da população. Você vai pegar o dinheiro e vai jogar para pegar uma doença, cujo resultado do screening é, às vezes, um pouco duvidoso. Dá algum benefício, mas não tem benefício como outras questões. Então, o screening, você tem que ser muito estudo, muita próximo. Existem critérios para um programa de rastreamento, já desde 1968, estabelecidos na literatura.
e que vão considerar essas questões. Tem que ser uma doença bastante frequente, porque senão você nunca vai achar o caso, né? A história natural da doença ou do problema deve ser bem conhecida, ele tem que ter aquele período de latência, né, para você descobrir, porque senão ele vai passar tão rápido para ser caso. Entendeu? Você pode rastrear diabetes no adulto. Ninguém vai pensar em rastrear diabetes na criança, porque o diabetes na criança é uma doença aguda. Doença aguda eu não posso rastrear, porque não faz sentido. Ele não fica o período de desenvolvimento, ele vai ficar, vai imediatamente ter sinais e sintomas, então eu tenho que tratar o diabetes na criança, o diabetes de tipo 1, ele não é rastreável. O diabetes tipo 2, por ter essa evolução longa, ele é rastreável. Deve ter, então, esse estágio. O benefício da detecção e do tratamento precoce deve ser maior do que se a condição fosse tratada no momento do diagnóstico. Eu posso detectar, mas se o benefício for igual, eu tenho que ter uma evidência muito clara que detectar antes dos primeiros sintomas é melhor do que detectar os primeiros sintomas, né? Os exames que detectam têm que ser disponíveis, aceitáveis, confiáveis. Tem que a questão do custo, né? Tem que estar compatível com o orçamento do sistema de saúde, e o rastreamento deve ser um processo contínuo e sistemático. Se o sistema de saúde não consegue manter isso aqui, não vai ter benefício. É melhor deixar e aplicar esse dinheiro para tratar bem aqueles que foram diagnosticados. Não sei se vocês lembram disso aqui, sensibilidade, especificidade, lembram disso? Vou fazendo as perguntinhas aqui. A probabilidade, aqui são pessoas que têm a doença e aqui eu apliquei um exame qualquer para detectar essa doença. Tá? O exame deu positivo, o exame deu negativo. Ele pode ter dado, vocês estão enxergando isso aqui? Todo mundo? Pode ter dado positivo entre as pessoas que tinham doente, né? Mas pode ter dado negativo entre as pessoas que tiveram a doença. Entre os que não têm a doença, o exame pode dar positivo e o exame pode dar negativo. Tá? Então eu peguei aqui uma situação em que eu tinha uma população de 1000 pessoas, tá? E peguei um bom teste. Um teste que tinha sensibilidade de 100%, ou seja, ele ia captar todos os doentes, e uma especificidade de 80%. Né? Que entre os não doentes, ele era capaz de dizer que 80% era não doente. Só ia falhar, detectava todos os doentes, mas não só os doentes. Entenderam isso? Pego todos, mas não só. Como é um teste? Nenhum teste vai ter 100 e 100%. Esse teste aqui é um teste maravilhoso, muito melhor do que os que a gente trabalha com eles na prática. Tinha 5% de doentes nessa população de 1000 pessoas. Que às vezes acontece 5 por 1000, 5%, 5 por 1000, que é uma taxa de doença até não muito baixa, taxa alta, muito mais alta que a de câncer. O que eu fiz? Apliquei o teste lá e encontrei, como ele tinha 100% de sensibilidade, eu encontrei os 5 doentes que estavam lá. Quando eu apliquei, claro que a grande maioria das pessoas é não doente, 995 eram não doentes. O teste tinha 80% de especificidade, então 0,8 de 995 é 199, tá? E o resto são os que não tinha doença, o teste deu negativo. Eu errei aqui quase 200 pessoas. Então, o teste deu positivo em 204. Só 5 eram de verdade doentes, tá certo? Qual a probabilidade de um teste positivo ter identificado corretamente um doente? Como é que eu calcularia essa probabilidade? O teste deu positivo. Dado que o teste deu positivo, qual é a probabilidade daquela pessoa ser doente? 5 sobre 204. 5 sobre 204. Tá? Uma probabilidade bem pequenininha. Isso é aquele chamado valor preditivo positivo. Tá? Valor preditivo positivo, que é esses 5%. Vejam que o valor preditivo positivo é baixíssimo, mesmo num teste ótimo. Como assim? O teste é ótimo? O teste é ótimo, sensibilidade 100%, especificidade 80%. Mas a prevalência é baixa. Isso acontece quando eu estou jogando exame em gente que não tem sintoma. Porque o que você faz do ponto de vista do valor preditivo na hora que você faz o exame ao doente?
Você examina um doente, fez anamnese, fez exame físico, o paciente chegou e te deu uma queixa, você jogou aquele paciente para o grupo de suspeitos. Você aumentou a prevalência da doença. Você vai aplicar um teste num grupo agora chamado, que você chamou suspeito, porque a probabilidade, a prevalência de doença ali dentro é muito alta. Então o desempenho, o valor preditivo do teste vai ser muito bom. Mas quando eu aplico aquele mesmo teste, ai cega, entrei na escola e resolvi fazer de bondade, assim, de olho fechado, um exame de fezes nas crianças. Né? A comunidade adora isso. Né? Então vamos fazer aqui um exame de fezes. Gente, aquilo é pior que água benta. Porque não serve você não, já é um teste que a especificidade dele, é claro, o exame de fezes não tem uma especificidade exame microbiológico, não vai ter essa especificidade altíssima. A sensibilidade dele é baixa, a criança pode ter o verme, pode ter tudo, não aparecer nada naquela amostra que você tem ali. Então a gente sabe que a sensibilidade é baixa. Se aparecer, a especificidade é até alta, mas a sensibilidade é baixíssima. Aí o que você vai fazer com aquele resultado? Se o valor preditivo vai ser horrível. Dado que o exame deu positivo, eu trato a criança. Dado que deu negativo, eu vou deixar de tratar? Você não sabe, não tem menor. Então é melhor, às vezes, não fazer, olhar as condições, clinicamente selecionar pessoas que você acha que tem que tratar e fazer naquelas, ou fazer exame só naquelas. Esses rastreamentos, assim, essa coisa de aplicar exame saudável, você cai nisso aqui. E aí você tem que ter exames, né? Ou então você vai fazer um exame, depois vai fazer outro, depois você pensa, será que não era melhor ter tratado todas as crianças que suspeitei clinicamente de alguma coisa? Eu acho que esses feeling a gente tem que ter. Quando está lidando, você usar um exame que foi estudado e preparado e publicado, feito numa população de doentes, e aplicar esse exame numa população de saudáveis, o desempenho dele é completamente diferente. Tá? Próximo. Aí vem mais um probleminha. Dei aquele exame, aí discuti lá os meus doentes, tá? Mas os meus doentes eu vou depois aplicar com um tratamento, né? Tem o screening vai continuar e eu vou começar a ter os efeitos adversos do tratamento que eu apliquei, né? Então eu selecionei pessoas que tinham a doença, tá? E essas pessoas que tinham uma doença podiam ter a doença e podiam não ter a doença. Eles poderiam pertencer àquele grupo lá do falso positivo, tá certo? Eu aplico algum tratamento, o efeito adverso não acontece, então, ótimo. Ele tinha doença e o efeito adverso não aconteceu. Maravilha. Eu tenho aquele que não tinha doença nenhuma e o efeito adverso aconteceu. Então a pessoa estava em casa, saudável, vivendo a vida dela. Eu disse, vem aqui que o sistema de saúde tem uma maravilha para você. E essa pessoa entra no sistema, responde, eu digo, ainda bem que a senhora veio aqui, viu? E deixa aquele homem, aquela mulher, às vezes com problema para o resto da vida, por causa de uma indicação de screening não adequada. E isso acontece mesmo no bom screening. Então nós temos que saber que tem implicações éticas, bioéticas muito grandes em chamar pessoas saudáveis para exames. Não é um exame que não tenha nenhum efeito. No caso de próstata, minimamente, eu vou pegar aqueles homens todos que fizeram, e uma grande percentual vai ter que fazer biópsia prostática. A biópsia prostática tem problemas sérios, até 1% de mortalidade. Então, eu aplico isso numa população. Eu vou ter lá os doentes ausentes que eu chamei, achei que eles estavam doentes porque no teste deu positivo, que tive que continuar no diagnóstico, porque disso veio aqui. E aqui no D também, além do falso positivo, eu tenho o sobre diagnosticado. Aquele paciente que nunca ia ter nada, até tem lá seu câncerzinho de próstata, nunca ia aparecer, e eu resolvi fazer uma prostatectomia radical naquele paciente e deixei a vida dele infernal pro resto da vida. Então, este é também um problema. Salvei algum? Salvei. A minha pergunta é, quantos homens com problemas decorrentes da prostatectomia radical, eu acho que valem uma vida salva. Que eu vou ter. Quantos valem? Quantas mulheres com
mastectomias valem uma vida salva. Mastectomia vale uma vida salva. Esse é, no fundo, o problema do rastreamento. Que ele vai criar isso, ele vai. E eu trabalhava com programa de rastreamento, então não sou assim. Mas é que a gente tem que trabalhar com isso consciente da dimensão do problema. Não estou aqui fazendo, então vamos sair, nunca mais vamos rastrear ninguém. Não é isso. Mas tem que saber o que está fazendo. Minimamente. Então, a questão da doença ausente, ela é muito mais comum do que a doença presente. Vocês viram lá, para cada 5, eu tinha 199 que eu dei positivo que não era. Naqueles 199 eu não posso abandoná-los. Muitos estudos olham só os benefícios para os 5 e esquecem que pode ter tido malefício para 199. Porque aqueles 5 doentes, se saírem com algum problema, certamente vão sair, porque ninguém sai impune de uma mastectomia, de uma prostatectomia, né? Uma coisa não é assim, vão ter aqueles, bom, ele teve isso em troca de salvar a vida de um câncer. Tudo bem, né? Você está dentro do princípio da beneficência e da não maleficência, onde um balanço entre benefícios e riscos. Mas aqueles ali que eram a maioria, eles só estão com a maleficência, porque benefício para eles individual não vai haver nunca nenhum, porque eles nunca iam ter a doença. Então é muita inverdade quando a gente diz para um homem que detectou um câncer de próstata no rastreamento, ou uma mulher que salvei a sua vida. Isso não é verdade. Isso pode ser verdade, mas isso não é verdade. Essa mulher poderia ter um câncer evolutivo e poderia não ter. Tá? Próximo. Por isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda rastreamento apenas em 3 tipos de câncer: mama, colo do útero e colon. Para todos os demais, estômago, pele, próstata, pulmão, cavidade oral e esôfago, não se recomenda rastreamento. Tá? O que se recomenda para todos eles? Com exceção do pulmão, que a única recomendação até hoje que mostrou efetividade é baixar tabagismo e proibir exposição a amianto, né, para quem tinha exposição alta, e de esôfago também que não mostrou benefício nem diagnóstico precoce, não faz diferença. Nosso estágio hoje de tratamento desses. Os demais se beneficiam de diagnóstico precoce, e aí tem que ser precoce mesmo. Não é pegar e botar na mesma fila, como eu vejo aqui no Brasil isso acontecendo, a fila da mamografia, a fila de chegar no mastologista é igual para a mulher de câncer detectado no rastreamento de lesão, né? Vai investigar uma lesão, e a mulher que efetivamente já tem um nódulo palpável. Essa do nódulo palpável não pode esperar 6 meses. Eu não posso colocar na mesma fila de encaminhar para a especialidade uma mulher que eu olhei no exame ginecológico e vi que tem uma lesão de colo de útero. Não precisa fazer, essa mulher não tem que fazer preventivo nenhum, ela tem uma lesão visível, ela tem que ir correndo, né, para tratar esse câncer, porque o câncer é curável numa fase inicial dela. O colo de útero é altamente curável. E não vou ficar protelando, colhendo preventivo, e depois coloco uma mulher com um NIC alterado, que 60% dela, 70%, estou falando de NIC 3, né? Uma lesão de alto grau, mais de 50% resolve sozinho. Mas eu tenho que mandar, porque 1 e 2 a lesão vai progredir. E eu coloco o câncer, às vezes, já diagnosticar, já visto, a lesão visível do colo na mesma fila. Então esse é um problema. Eu estou protelando essas pessoas aqui que se beneficiariam do diagnóstico, né, em função, às vezes, de resultados e de resultados aqui, né? Eu nem coloquei aqui ovário. O ovário não tem nenhuma evidência que rastreamento de câncer de ovário faz bem, igual também tem gente aí pedindo, né? Ultrassom intravaginal para quê? Queria saber para que também. E se não é para detectar câncer de ovário, tem que saber para quê. A mulher está saudável, aí pede um ultrassom transvaginal. Como assim? A mulher diz assim, não, é para me ver por dentro. Né? Isso que ela fala, o médico foi lá e me viu por dentro. O que ele viu? O que você faz com esse resultado? O que você vai fazer com isso? Tá? Próximo. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela recomenda aí visão de países, só para vocês terem uma dimensão disso, que só se faça rastreamento, o rastreamento do câncer de mama
vai ter benefícios em redução da mortalidade comparáveis ao rastreamento de câncer de colo apenas naqueles lugares onde a incidência de câncer de mama for 3 vezes maior que a do câncer cervical. Tá? Então, teria um critério assim, bem grosseiro para você olhar. Nesse país aqui, nesse lugar vale a pena? Quer dizer, eu vou ter pelo menos uma redução de mortalidade comparável. Aí olhem as nossas razões aqui no Brasil. Só o Sudeste e o Sul é que tem razões maiores. Próximo. Por quê? Incidência de câncer de mama no Brasil varia de 10 até 45. Tá? Incidência de câncer varia muito. Isso aqui já é uma incidência que foi essa taxa, a taxa bruta, não foi padronizada, não. Incidência não padronizada. Então, nesses estados aqui do Sul, né, nós poderíamos pensar que o rastreamento podia trazer benefício, aqui no Paraíba também, mas na grande maioria, aqui a gente tem, ao contrário, a razão dessa região aqui é eu tenho maior que eu tenho mais câncer de colo do que câncer de mama. E o câncer de colo, a efetividade do controle é muito maior. O rastreamento funciona melhor. Por isso é que você tem que ter aquela diferença, porque ele é 3 vezes mais inefetivo do que o rastreamento do câncer de mama. Menos inefetivo. Próximo. Aí eu vou ter aqui a razão, só a razão por mapa. Olhando no mapinha, onde a gente tem 3 ou mais, ó, pouquinhos estados do país é que tem 3 ou mais. Esses estados aqui, não existe dúvida que o programa de rastreamento poderia trazer benefício. Tá? Se tudo estiver organizado e for bem feito, então, ele poderia trazer benefício. Para esses aqui, provavelmente ele não traz benefício nem comparável ao rastreamento de câncer de colo na redução da mortalidade. Próximo. Como é que rastreia? Como é que vocês aprenderam que deve ser feito o rastreio? Quais recomendações vocês trouxeram? A bagagem de vocês de rastreamento. Quando é que faz mamografia? Quem faz e quando faz e como faz? Mulheres de 50 anos. Hã? Mulher maior de 50 anos e o maior de 45 ou o que mais? Ou um caso familiar, história familiar, 10 anos antes do diagnóstico, começa a fazer 10 anos antes de ver um caso familiar qualquer? Não, mãe. Primeiro grau. Parente de primeiro grau. E qual seria 10 anos antes? O que seria 10 anos antes? Diagnóstico. 10 anos antes? Minha mãe foi diagnosticada com 32 anos. A partir dos 22 eu começo a rastrear. Tá. Então vamos ver o que os outros países fazem. Vou olhar aqui alguns países que não. Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido. Fiz uma seleção aqui dos países que têm sistemas de saúde universais, tá? De reconhecidamente boa qualidade com bons resultados. Todos recomendam intervalos de mamografia a cada 2 anos, com exceção do Reino Unido, que faz a cada 3 anos com resultados muito semelhantes. Não tem muita diferença de mostrar isso. Tá? E sempre a partir dos 50 anos, tem aqui do Japão, tem feito antes, e Nova Zelândia está fazendo antes. Os países da Europa, cada vez mais se consolida essa questão de fazer só a partir dos 50 anos. Essa recomendação de 10 anos antes, ela não se sustenta nas evidências. Ou seja, as evidências que existem, é uma recomendação existente, a recomendação de 45, já houve uma recomendação de fazer um primeiro aos 35, tá? Ela não se sustenta. Por quê? Ela não vai se sustentar porque a maioria dessas mulheres, você pode fazer um acompanhamento clínico dessas mulheres. Não, mãe, quando ela tem mais de um caso. Se ela tem um caso na família, isso é o básico. Todo mundo tem algum caso na família. Isso não representa um risco tão grande a ter tido uma mãe só. Se ela tem vários casos próximos, você pode fazer um acompanhamento, mas nem sempre o acompanhamento vai ser com mamografia. Talvez, muito provavelmente, não vai ser, porque mamografia em pessoas jovens é um exame de baixíssima sensibilidade. Baixíssima. Nunca se recomenda uma mama densa, uma mama cheia de glândula mamária. Dessa mama você não consegue ver lesão precoce da inicial. Então, a recomendação seria talvez um acompanhamento clínico dessas mulheres, né? Em alguns casos, até um acompanhamento genético, quando você vê assim
muitos casos ao redor daquela mulher, uma família que a avó teve, a irmã já teve, a mãe teve, jovem, então, você vê que ali tem alguma doença genética, aí esses casos, aconselhamento genético, então e aí localizados individualmente. Mas essa recomendação de se teve um caso na família, antecipar em 10 anos em relação à idade do caso, ela foi criada por pessoas que discutiram isso, mas não há nenhuma evidência de que isso traz benefício, tá? Como também, mesmo na recomendação brasileira, que a partir dos 35 anos, quando você tiver mais de 2 casos na família, começar a fazer mamografia, isso também não tem nenhuma evidência, é uma recomendação do Brasil que não está baseada em evidência. A única recomendação de evidência que existe é essa de fazer o rastreamento a cada 2 anos nas mulheres acima de 50 anos. Próximo um programa assim? Não há essa recomendação de redução, tá? Porque aí, se o fator de risco fosse uma doença genética familiar, tem recomendação de acompanhar, sim, aí você pode começar a acompanhar bem jovem, né? Você tem uma família assim, que está fazendo câncer aos 20 anos, mas não com mamografia. A mamografia não vai ser um bom exame. Aí você pode estar fazendo acompanhamento desses casos familiares, sim, desde bem jovem. Tá? Na palpação, fazer exame de mama, fazer estudo genético daquela família, e ver se ela tem um risco genético muito aumentado. Ela pode até chegar no momento de ser ofertado para ela. O seu risco genético é tão alto que ela pode querer fazer a chamada mastectomia protetora. Mas ela saiu completamente do screening. Existe esse procedimento de mastectomia protetora, que faz mastectomia bilateral, pessoas que estão com um risco tão grande e que não conseguem mais conviver com aquele risco. Porque cada 6 meses elas vão e aí você encontra um nódulozinho, aí você investiga um nódulo, faz uma biópsia, aí deu positivo, deu negativo, aí ali a 6 meses ela volta. Chega um momento que ela diz, eu não aguento mais, eu prefiro fazer mastectomia, isso pode ser avaliado, sim. Mas essas mulheres saíram da questão populacional. Completamente, estão fora do... Então, esse fator de risco... Assim, agora, outros fatores de risco, tipo a obesidade é um fator de risco, o uso constante de álcool é um fator de risco, esses fatores de risco não justificariam uma conduta diferente. Tá? A obesidade é um fator de risco, o uso de reposição hormonal, aí não nem se justifica, porque, do meu ponto de vista, pelo menos não se justifica usar hoje em dia a reposição hormonal em mulher, porque eu vou botar um hormônio que vai aumentar o risco dela morrer do coração, vai aumentar o risco dela morrer de várias doenças, e além disso, aí vou ficar fazendo mamografia, é um projeto louco, de ódio às mulheres. Cobertura, então, para um programa de rastreamento, os únicos programas de rastreamento no mundo, eu trouxe aqui porque era do câncer de colo, mas ele é semelhante para o câncer de mama e hoje que está sendo construído na Europa para o câncer de colo, ele é absolutamente semelhante. Eu tenho que ter grande cobertura da população alta, qualidade do exame, aqui no caso era coleta e leitura, o segmento das mulheres, eu tenho que garantir que eu vou encontrar essas mulheres e segui-las, tenho que garantir a qualidade do diagnóstico e a qualidade do tratamento. Não adianta nada eu detectar e botar num tratamento lá, que é de meia bomba, tudo errado, tudo mal feito. Né? Tem que fazer a garantia desse diagnóstico, a qualidade e a garantia dele, não pode deixar de fazer, senão o benefício do rastreamento é nulo, né? E tem que estar monitorando isso tudo, porque isso é muito difícil de manter. Então, é um projeto. Os países que de fato têm rastreamento, já vocês viram aí, a maioria deles são países da Europa, Canadá e Austrália, eles têm um programa muito controlado. O Brasil partiu, é o único país de mais de 100 milhões de pessoas no mundo que resolveu fazer rastreamento. Nenhum país tem. Os países que têm rastreamento são todos bem menores que a gente. O Canadá tem 30 milhões. Nós partimos para. Então, é um projeto ousado. Claro que eu sou favorável a ele, mas eu acho que ele tem que ser visto com a ousadia, a dimensão e o custo que isso tem para o país. Ele é um projeto caro, mas ele é um projeto que pode, de fato, fazer. Temos que garantir. Como garantir todas essas questões, né? Isso sempre é um problema. Tem sido. No Brasil é um problema muito grande. Vejam só. Tá. Aí eu escolhi aqui, ó, índice de positividade, só olhando coleta.
Já não estou nem assumindo a questão da coleta que teve má qualidade. Não, isso aí não é qualidade da coleta, não, qualidade da citologia. E já não teve nenhum problema na coleta. A coleta foi boa, tal, foi treinado, nós tínhamos muito problema, o treinamento é um problema pequeno, dá para corrigir com treinamento. Olha como é que está a nossa positividade aqui. A média do Brasil está em 2,6. Ali está de 2,4 a 3,2. Vamos próximo. Se eu pegar aqui, ó, abaixo da média, isso aqui é por laboratório, número de laboratório, tá? Então, com uma média, em 2010, eu estava com 1.182 laboratórios no Brasil. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Os países trabalham com 3, 4 laboratórios de escrita, super controlados, de hiper qualidade. Não tem que estar na esquina da casa de ninguém, tem viagem a lama. Olha só os nossos resultados, meio de positividade é o máximo, 1 de positividade é o que a gente mais tem. 190 laboratórios com menos de 1 de positividade. Quando eu, até chegar em 2 aqui, que isso aqui só tinha que fechar. Isso aqui só tem um jeito, fecha. Bota a bomba lá e fecha. Eu tenho mais da metade dos laboratórios. A nossa mediana está em 2. Isso é metade do laboratório. Então, a faixa boa, que seria aqui, ó. Olha o que eu tenho de laboratório na faixa boa. Depois de 3,5 até 6,5. Isso aqui é laboratórios que trabalham um pouquinho de universidade e tal, que aí trabalham como referência dos polos. Por isso eles vão ter positividade lá. Mas tem país inteiro que tem positividade até 10. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Então, esse rastreamento está sendo bastante efetivo. Próximo. Olha como é que foram os países. Estou fazendo médias nacionais. Veja, Reino Unido 6,4, Estados Unidos 6,8, Canadá 15,1. A gente ficou até de uma província do Canadá, British Columbia, porque eles lá têm os programas são centrados nas províncias. Está alto essa média para as médias mundiais. A Bélgica 3,7, Noruega 4,9. Isso aqui é um resultado de um laboratório, depois eu vi que isso aqui é falso. Estava aí. Não era uma comunicação pessoal do laboratório. Não é essa a possibilidade de informação, comunicação por telefone. Foi essa, a minha foi essa. Dá uma olhada do dono. Passa. Isso aí é um laboratório do Rio, né, que era o CITEC, como é que ele flutuou. Veja, mesmo um bom laboratório, na hora que ele apertou os monitoramentos de qualidade dele, que ele tinha descido, ele disse, vou melhorar meu monitoramento de qualidade, ver o que acontece. Em 6 meses ele pula de 5,9 a 7,6. Só com monitoramento interno de qualidade. E isso um laboratório que tinha padrões internacionais de monitoramento já. Mas como ele apertou um pouquinho, como é que sobe? Então quando é para a gente ter meio porque está fazendo um tanque. E a gente viu isso, o cara leva para casa e fazia na cozinha, assim, do lado do tanque, fazia uma manguinha, ligava, e ganhava por ano na entrega. Já nem me deu pé com isso. Bom, então chegamos aqui, o exausto já, né? Evidência. Não, então, paralítico já. Evidências científicas. Né? Que evidências existem sobre rastreamento? Vocês conhecem essa fonte? A Força Tarefa Americana para Serviços Preventivos? Alguém conhecia essa fonte aqui? Essa é uma fonte muito boa, porque ela é voltada para o médico de atenção primária. Ela busca responder a essa pergunta. Quais exames preventivos, quais exames de rotina eu devo fazer nos meus pacientes? E ele vai buscar a melhor evidência sobre esse tipo de pergunta. Não tem nenhuma pergunta sobre isso, ele não responde a tratamento, não responde a nada sobre isso, é só de serviços preventivos. Tá? Não é um painel independente, né? não governamental. E aí vocês entrando nesse site, entra o SP. Se botar no Google PSPF, ele te mostra o site, você entra lá, e lá tem um lugarzinho que você pode colocar o dado do seu paciente e ele baixa esse aplicativo. Ele tem um aplicativo lá que você pode baixar e você coloca o dado do seu paciente e ele já sai aquela resposta que está lá traduzida na língua. Né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Bom, próximo.
Então, olha só, o grau ele define assim, como é que ele faz isso? Ele diz que tem graus de recomendação. Tá? Ele faz a análise de todas as evidências, aí são revisões sistemáticas. Todos vocês sabem o que é uma revisão sistemática? Todo mundo sabe? Tá. Então, revisão sistemática é um modelo, né, de você fazer revisão crítica das evidências científicas que existem para responder a uma determinada pergunta. Eu tenho uma pergunta e eu posso procurar artigo. Você entra lá no Google, acha 12.000 artigos. Metade contra, metade a favor, muito pelo contrário, qualquer opinião está ali dentro. Como extrair dali uma evidência científica? Então, os painéis são isso, são os centros especializados que, a partir de critérios de avaliação do trabalho original, eles dizem assim, essa evidência deve ser considerada, pode ser considerada ou eu afasto. E aí eles saem de 1.700 trabalhos e chegam em 3, 4, 10, quando muito. E desses 10 eles extraem a melhor evidência. Então, os melhores trabalhos produzidos com critérios metodológicos corretos, porque a grande maioria não tem método, não tem metodologia correta, descarta aquilo e aproveita apenas a evidência dos bons trabalhos e publica. Então, isso é uma revisão sistemática. O que a USPTF faz? A partir dessas revisões, ela gera recomendações para os clínicos. A revisão só diz qual é a evidência. A USPTF é um outro painel independente de quem fez a revisão, que aproveita a revisão e diz, olha, então a gente deve produzir assim, e gera recomendações, tá? E baseia suas recomendações em graus de recomendação, de A a I. O A é que fortemente, porque existe extrema certeza que o benefício é substancial, então todo mundo deve o quê? Oferecer e prover esse serviço. Os sistemas de saúde deveriam, na medida do possível, se tem dinheiro para isso, se tem possibilidade, oferecer esse serviço. Recomenda que oferece por moderada certeza de que os benefícios variam de substanciais a moderados, também deve oferecer. Agora, esse aqui não deve ser ofertado rotineiramente. Por quê? O C. Individualmente, você pode avaliar pacientes que podem se beneficiar daquilo, mas muitos pacientes não vão se beneficiar. Então, do ponto de vista do sistema de saúde, eles não devem ser ofertados para todos. Mas, num diálogo com o paciente, inclusive mostrando para o paciente os riscos daquele procedimento, pode haver um pacto de realizar. Então, somente se tiver outras considerações que suportam a oferta para pacientes individuais. D, recomenda contra. Por quê? Existe certeza de que não traz benefício ou os danos superam os benefícios. A gente pode até ter benefício, mas o número de pessoas que vão sofrer danos vai ser superior ao número de pessoas que vão ser beneficiadas. E danos aí consideráveis. Aí você deve desencorajar a prática. E é que a evidência atual é insuficiente para recomendar. Do ponto de vista de governamental, que você olha no programa de rastreamento, é claro que só se justificam os A e B. Porque você vai organizar um governo, organizar um sistema de saúde para prover isso constantemente, rotineiramente, de forma intensificada, chamando as pessoas, né? Porque daqui para diante, esse aqui você teria problemas éticos se você chamasse as pessoas indiscriminadamente para fazer. Esse aqui os problemas vão além de éticos, né? Já entra em uma prática. E esse aqui você também teria problema. Você não sabe se aquilo é bom, como é que eu vou chamar a pessoa que está em casa bem, eu vou praticar uma coisa não saudável? Né? É uma coisa que eu não tenho certeza. Existem incertezas sobre os danos e benefícios da intervenção. Próximo. Então ele vai lá, mamografia. Então, eu peguei aqui alguns deles. Recomenda contra a mamografia rotineira em mulheres de 40 a 49. Né? E a decisão de começar um screening bienal antes da idade de 50 teria que ser de caráter muito individual. Ela tem que saber que ela pode estar tendo determinados riscos ao fazer isso. Né? Incluindo os valores do paciente, olhando os benefícios e perigos específicos. O grau de recomendação é C. Né? Agora, entre 50 e 74, o grau de recomendação é B. Né? Acima de 75, não existem evidências que possam trazer benefício ou de que os benefícios superem os danos.
Por isso, normalmente, os programas todos do mundo estão recomendando de 50 a 74. Pelas questões, inclusive, éticas envolvidas em você recomendar como programa antes dessa faixa etária. É insuficiente para ver o exame clínico de mama, a partir dos 40 anos, embora ele seja recomendado no Brasil, porque a recomendação brasileira ela foi feita num acordo entre especialistas e governo, não foi feita com base em evidência. Para entrar em evidência de 50 anos, cederam em algumas coisas. Botou essa de 40, botou de 35, se tiver coisa, ficou um balanço. A nossa recomendação foi construída já há alguns anos atrás, ela é bastante antiga, no início dos anos 2000, ela ainda está assim, essa definição da resposta aqui, ela é de 2009. Isso aqui, ó, é recente, é de 2009 essa recomendação desse modelo aqui. Né? Então, e a questão de ensinar autoexame para as mulheres, quer dizer, valorizar o aprendizado do autoexame, isso foi considerado. E o que você pode fazer? Não é que a mulher não precisa, não precisa não, mas ela pode fazer o autoexame, pode, com qualquer técnica. Na verdade, assim, tem que pegar uma mama e ficar ensinando como é que palpa, isso não trouxe nenhum resultado. Agora, você dá prioridade a qualquer mulher que tenha qualquer queixa, mínima que seja, de um nódulo mamário, essa mulher tem que passar na frente e investigar. Câncer nelas é percentual de 10%. O câncer em rastreamento, o percentual é de 4 a 5 por mil. Por isso que eu botei aquele exemplo lá de 5 por mil. Você vai errar em 199 das vezes, você vai errar bastante. Aí a sensibilidade é menor e a especificidade também é menor da mamografia do que daquele exame. É 4 a 5 por mil. E nessas mulheres é 10%, 100 por mil. Então, essas mulheres têm que ter um caminho expresso. Não posso marcar para o mês que vem, a biópsia tem que ser, palpou, tem um nódulo, não consegui decifrar que nódulo é esse, não vi claramente que ele é um nódulo benigno, e essa investigação clínica, que é a primeira investigação, é palpar aquela mama. Né? Palpar, ver se é um nódulo doloroso, se são múltiplos, se ela é jovem, se está antes da menstruação, volta, vai para casa, não é nada, se é ligado à menstruação, vai ter que fazer mamografia, não tem que fazer nada. Nódulo único, indolor, persistente, que você palpou dali a um mês, ele está lá, esse aí você tem que investigar. Se ela é jovem, investigação primeiro com ultrassom, se ela é mais velha, investigação primeiro com mamografia, né? Ou às vezes parte direto com uma função biópsia, dependendo da lesão. Então, essa coisa que tem que estar na cabeça, que a probabilidade é completamente diferente. Vamos lá? Houve muitas revisões sistemáticas. Em 2006, a Cochrane, colaboração Cochrane, vocês conhecem? A colaboração Cochrane também é uma organização de revisões sistemáticas, só que faz sobre tudo, não é mais faz tratamento, medicação, tudo isso ela tem lá junto, não é só de procedimentos preventivos. Desde a mamografia também, o que foi importante é assim, ó, que ela chamou atenção para isso. Para cada 2.000 mulheres convidadas para o rastreamento durante 10 anos, uma morte pode ser evitada e 10 mulheres serão tratadas desnecessariamente. Ou seja, esse é o balanço que a gente está apostando. Ou seja, está considerando que tratar 10 mulheres desnecessariamente vale essa morte evitada. Esse é um acordo que a sociedade está aceitando. Tá? E isso, se eu estou pegando em qualquer idade, quando eu pego as mais jovens, isso aumenta. Quando eu pego as mais velhas, isso diminui. Naquela faixa de 50 anos, isso diminui. Tá? Esse outro foi a Etnis, outra agência. Eu estou trazendo para vocês verem que esses resultados se bateram em todas as agências que fizeram a revisão. População a partir de 50 anos, a redução da mortalidade pode ser de 24 a 29. Isso aqui depois já saiu com novos resultados, mostrando que ela não é tão alta assim. A Holanda tem resultados publicados que acham que pode ter chegado a 15%. É o país que tem o melhor rastreamento de câncer de mama, tão organizado que ele serve como se fosse um ensaio clínico, e eles acham que alguma coisa entre 13% e 15% do benefício da mamografia, do rastreamento mamográfico. Estão fazendo, continuam fazendo, porque acho que um benefício, já que é uma doença da divergência muito alta, vale a pena ficar. E esses benefícios são proporcionais à incidência. Quanto menor a incidência, menor o benefício, porque mais eu vou estar errando na hora de rastrear.
Por isso é que aquele problema de eu estar rastreando lugares com incidência baixinha, nas zonas, que as mulheres são jovens. Tá? Como é que vai rastrear lá? Então, aqui para a próstata. Tinha resultados de 2007, tá? Eu estava nessa apresentação, mas ano passado saíram coisas novas, vamos lá no próximo. 2008, ainda atualizava, ele dizia que o nível era insuficiente a favor ou contra a adoção do rastreamento em pessoas com idade inferior a 75. E então era I abaixo de 75, não sabia se era bom ou ruim, e era D acima de 75. Tinha certeza que era ruim rastrear acima dos 75. Agora, em 2000, aí são publicados 2 grandes estudos, próximo. O estudo americano, o estudo europeu. O estudo europeu mostra uma mortalidade, ele foi feito só de 50 aos 74, porque já não podia fazer antes, porque já havia recomendações que tinham risco nem assim. Então, o estudo reduz taxa de mortalidade, ele teve uma redução de 20%, mas foi associado com um risco elevado de sobrediagnóstico. No câncer de próstata, sobrediagnóstico. É aquele negócio, o cara com 80 anos, quase 70%, 80% tem câncer, porque é um câncer que muito frequentemente, não se sabe se é metade, se é 40%, se é 30% dele, não evolui. Para ali e fica localizado na próstata, sem dar nenhum sintoma até a morte da pessoa. Isso foi o resultado do estudo europeu, o resultado do estudo americano. Próximo. Não tem um antes do europeu, não? Aqui, ó, o PLCO foi o estudo americano. O estudo americano, com 76 mil homens, o estudo europeu tinha 180 mil, era 7 a 10 anos de segmento, esses aqui eles pararam, porque estavam encontrando isso. A taxa de mortalidade por câncer de próstata foi muito baixa e não diferiram significativamente entre os 2 grupos de estudo. Eles não conseguiram encontrar diferença entre os rastreados e os não rastreados. Tá? Aí sai uma nova recomendação agora em 2000, e essa recomendação é de 2012. Não fazer, para homens adultos, não fazer screening baseado em PSA para o câncer de próstata, grau D de recomendação. E aí eles veem. Ou seja, hoje a recomendação para rastreamento de câncer de próstata é D para todo mundo. Houve uma evolução, tinha gente já lá desde 96 que eu venho acompanhando isso, já tinha orientações na Suécia, tinha estudos falando contra o rastreamento, mostrando que não deveria. Então, isso vai numa briga, né, de corporações, de tudo. E agora, dia 3 de maio, semana passada, a Associação Urológica Americana volta atrás na recomendação dela, que vinha brigando até quando isso aqui saiu, eles quiseram, não sei se vocês lembram disso, eles quiseram tirar o diretor da Força Tarefa e tal, e agora no Congresso, que termina dia 3, eles apresentaram uma posição já nitidamente voltando atrás, dizendo que é ir, ou seja, os homens que quiserem fazer, tendo consciência dos riscos, poderiam fazer, mas eles não se responsabilizam mais, que a base é individual, ou seja, tão acelerada o caminho de retirada, mostrando uma posição no retrocesso. Ainda bem que está tendo esse retrocesso, né? Ainda bem que é um retrocesso positivo. Pelo menos não ficaram mantendo, porque no início, quando saiu, foi um escândalo. Eles forçaram, fizeram uma pressão com o governo americano para destituir o diretor da Força Tarefa. Essa recomendação ficou pronta 1 ano lá guardada e eles não tiveram como publicar. Afinal, quando eles deram aquele negócio de coragem lá em 2012, publicaram essa recomendação, a indústria caiu em cima, a Associação Urológica Americana caiu em cima, agora a associação deu um retrocesso, está voltando, vai cair isso aqui, vai vir nessa posição, é questão agora de tempo. Pelo menos já disseram, nós urologistas não temos nada a ver com isso. É um problema do médico de atenção primária com o paciente dele e ele que negocia com o paciente para dizer os riscos. Isso tem. É isso. Porque aí quando a gente vai explicar para o paciente, eu me senti ameaçada, assim. Eu explicando para ele, falando para ele, e ele foi embora e eu liguei imediatamente para o preceptor. Eu falei só assim, pensei,
Porque o paciente ficou tão angustiado que ele passou a angústia dele para mim. Mas isso aí é um problema nosso agora. Isso é um problema da gente, é um problema do programas brasileiros, né? Que a gente acaba pressionado pelas sociedades também, fazendo recomendações díspares. Alguns anos atrás, tirando a Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, a qual todo dia eu oro por ela, né? Eu quase fui assassinada em público aqui no Rio de Janeiro, porque tinha ido para a rádio comentar essas questões, né? E imediatamente os colegas da urologia todos se viram ofendidos e indignados, né? Na verdade eu não estava falando nada que era assim, nem desconhecido, porque era um assunto que vem há muito tempo sendo discutido, não era um assunto que tinha acabado de sair, se vinha desde 96 sendo investigado, é uma série de estudos. Mas realmente, isso tem uma implicação, porque é muito difícil mudar de posição. Mudar de posição não é fácil. Houve toda a COG, eu não trouxe, depois eu me lembrei que eu não trouxe, nem essa hora. A COG, ano passado, publicou, ela estava mudando a recomendação de fazer rastreamento de câncer de colo preventivo em mulheres de menos de 21, recomendando não fazer, contraindicando a realização. E ela levantou, muito bem levantada, a COG, a Associação Americana de Obstetrícia e Ginecologia, levantou muito bem como era difícil para os ginecologistas virem a público e dizer assim, olha, nós recomendávamos e isso, na verdade, estava aumentando riscos. O risco de mulheres jovens terem partos prematuros. Ora, parto prematuro é o maior risco de mortalidade infantil, é a prematuridade. Num ambiente rico, esse risco às vezes é controlado. Num ambiente onde as maternidades, os acessos aos CTIs, né, essas dificuldades são maiores, você aumenta consideravelmente o risco de mortalidade infantil e de parto prematuro em mulheres que o risco de ter câncer de colo era absolutamente desprezível, que se você poderia ter esperado ela chegar a uma idade mais velha para fazer isso. Então, eles hoje contraindicam abaixo de 21. Aí, mas a idade que começa a atividade sexual, nada a ver, não é a idade do câncer. E aquelas meninas que eventualmente fazem esses cânceres dramáticos, os 18, 19 anos, não representam o perfil genético da população. É um caso que... E elas iam pegar aquele câncer sem, apesar de rastreamento, e rapidamente, são casos violentos, rapidamente evolutivos, que não pertencem à esfera de prevenção do screening. O screening se propõe a tratar, detectar e prevenir uma parte dos casos de câncer. Não sabe que não são todos. Não há a posição de nós vamos abolir o câncer de cólon, o câncer de mama ou o câncer de cólon com o screening. Ninguém nunca disse isso. Isso foi um mito criado na cabeça até das mulheres, né? Tem um paradoxo, agora você não estuda, eu não sei onde que era visto, mas estavam vendo, por exemplo, que a mamografia estava aumentando a incidência de câncer naquelas mulheres com alto risco de câncer de mama. Porque você está submetendo uma mama exposta à radiação. Esse era um problema de começar, principalmente jovem. Daí saiu um estudo agora que, assim, nessas pacientes que tinham mais risco, a mamografia induzia, aumentava a chance do câncer de mama. É doido? É um paradoxo, entendeu? Você está fazendo uma coisa que é para detectar precocemente, só que você induz ao câncer. Porque a radiação no tórax é um dos fatores de risco para câncer de mama. Contraindica antes do 21. Recomenda a partir dos 25. O nosso rastreamento aqui recomenda a partir dos 25 o rastreamento. Né? Agora, é diferente. Uma coisa é eu recomendar populacionalmente a partir dos 25 e outra coisa é dizer assim, contraindica antes dos 21. Porque havia uma recomendação alguns anos atrás que falava assim, ou dependendo do início da vida sexual, não sei, isso não tem nada a ver, 3 anos. A COG tinha uma recomendação de 3 anos depois. Quando ela sai dessa recomendação, é que ela faz essa grande discussão com os ginecologistas americanos de como explicar que, da mesma forma que os medicamentos mudam, que os tratamentos mudam, né? As recomendações preventivas também mudam com o evoluir do conhecimento. A medicina muda. Eu tenho sempre um exemplo vergonhoso na minha vida. Eu, quando me formei, eu fui trabalhar em saúde pública, num posto de saúde comunitário,
E a recomendação da rádio comunitária era assim, diarreia, suspende toda a água, toda a amamentação, toda a alimentação do seu filho e traz no posto. Quantas crianças nós matamos? E essa é uma recomendação mundial. Quantas crianças nós matamos fazendo essa recomendação? E era a recomendação melhor de lidar com a diarreia naquela década. A posição da criança dormir, uma época era recomendado tal posição. E ninguém se atentou, porque, claro, não tinha uma observação, mas na Alemanha Oriental, quando tinha as duas Alemanhas divididas, quando teve a orientação da mudança de decúlto, nem lembro qual decúlto que era qualquer um, mas que mandavam botar a criança em tal posição. A Alemanha Oriental, como era um país comunista, era muito em cima ali, é tudo medidinho, tudo. Eles detectaram logo que estava matando mais crianças, interromperam. Os outros países demoraram 15 anos para mudar a recomendação, então os outros países continuaram a criança morrendo por botar numa posição, para depois todo mundo cair naquela posição não era melhor. E era uma orientação que os médicos de atenção primária, pediatra, recomendavam. A mãe chegava no posto, aí eu perguntava assim, há quanto tempo a criança está em jejum, dieta zero? 6 horas, 4 horas. Oh, legal, mãe, muito bem. Isso era na rádio, como era o mundo que falava isso, o livro de medicina falava isso, o mundo. Só quando houve a epidemia de cólera da década de 80, com aquela história de descobrir a reidratação oral, é que essa recomendação muda, e muda da água para o vinho, dá o que tiver de líquido para essa criança e alimento se possível. Né? Então é isso. Tá? E mais ainda, sai agora, isso aí saiu agora o Pilot, que é o seguinte, eles foram estudar o resultado do tratamento. Porque uma coisa era, lembra? Eu tinha que ter um bom exame, detectar e tinha que ter um bom tratamento. A gente acreditava que tinha isso tudo. Olha o resultado do tratamento. Entre os homens com câncer de próstata localizado, que é aquele câncer descoberto no rastreamento, né, detectado durante a era precoce do PSA, a prostatectomia radical não reduziu significativamente a morte por todas as causas ou por câncer de próstata, comparado com a observação. Ou seja, o tratamento era dado muito agora. E além disso, os sintomas urológicos, como incontinência urinária e disfunções eréteis, foram significantemente mais frequentes nos grupos submetidos à cirurgia em 2 anos. Ou seja, você aumenta os problemas daquele grupo e não traz melhoria com a cirurgia. Então, esse era só para fechar. Então, aí fizeram a revisão do screening europeu, que os benefícios sobrepassam os perigos. Né? Eles escolheram, isso aqui já não é de pesquisa, isso é de 2012 agora, dos programas europeus. Como os programas europeus são muito bem controlados, eles puderam usar dados de 12 milhões de casos, né, da Europa, de 12 milhões de mulheres, e concluir que o screening é melhor só agora. De fato parece isso, quer dizer, aquele negócio todo a gente vem usando, falando com tanta certeza, e de fato o screening, o benefício sobrepassa os riscos, não são malefícios, porque são malefícios, né? Vale a pena fazer primeiro. Você vai sobretratar um grupo de mulheres, vai fazer mastectomia, radioterapia num grupo de mulheres, mas vai estar salvando algumas vidas, e isso parece ser, foi considerado como de benefício. Aí foi reestimado que para cada 100 mulheres, 1000 mulheres, olha só, na idade de 50 a 68 a 79, 7 a 9 vidas vão ser salvas e 4 mulheres vão ser sobrediagnosticadas. Ou seja, ele reduziu na prática, dado aquele grau de controle, dado aquele grau de aperfeiçoamento da biópsia, dado tudo, o programa conseguiu ser melhor do que aquele estudo clínico que havia sido publicado antes, lá em 2006. Agora em 2012 eles conseguem publicar isso. Posso só fazer um link com a prática deles também, assim. Olha que doido quando você olha esses números, né? Você tem 1000 mulheres fazendo screening, então, para você levar até para a tua... quando você está pensando sobre o screening, sobre o rastreamento. Uma pessoa hoje, numa equipe de saúde da família, ela vai ofertar, sei lá, para quantas mulheres, umas 200 mulheres que vai ter uma faixa etária dessa. Muito provavelmente nenhuma daquela mulher vai ser beneficiada. É mais provável de nenhuma ter benefício. É mais provável que nenhuma vai ter benefício. Que você pegar 1000 mulheres de 50 a 69 anos, numa equipe com 3.500, e mulheres com 50 a
chance de você Não, ter mulheres é de 50 até, ou seja, durante 18 anos, elas correram 9 ciclos de screening para poderem ter esse benefício aqui. Então, você está ofertando um serviço, o screening ele tem esse pensamento que eu acho que é interessante você ter na cabeça. Você está oferecendo uma coisa para muita gente, você está oferecendo um produto, poucos serão beneficiados, são poucos primeiro, talvez não é, muito provavelmente não será aquela pessoa que está ali contigo, então poucos vão ser beneficiados, e alguns que não tem nada, que aquilo que a Ana botou bem claro ali, alguns que foram convidados, que não têm a doença, vão sofrer uma intervenção, e outros que têm uma doença, mas que não afetaria, seriam afetados por aquela doença, também sofrerão uma intervenção. Você vê como tem uma questão ética forte na questão do rastreio, do screening. E essa maldade que botam na televisão homens e mulheres que tiveram câncer detectado dizendo eu fui salvo por causa do screening. Não é verdade. Ele pode ter sido salvo, mas ele pode também ser um caso de sobrediagnóstico. Não pode? De sobrediagnóstico. Pode ser. Aqui, ó. Para cada 7 que tinham de fato câncer, a metade, 7 a 9, quer dizer, a metade, 4 é no sobrediagnóstico. Então a metade do que você detectar é sobrediagnóstico. É bastante sobrediagnóstico. Não detecta quantos cânceres? 100 mil cânceres, mas não quantos sobrediagnósticos tem ali? Nós detectamos a nossa incidência de 50 mil casos aqui no Brasil. Vamos supor que se a gente chega a fazer screening e consegue detectar, vamos supor, 25 mil casos, né? A gente teria pelo menos 10 mil mulheres aí que seriam sobrediagnósticos. Aí você começa a ver que aí diz, mas os países que têm screening, a letalidade cai. Óbvio que eles jogam todas essas pessoas para dentro da incidência, a letalidade deles fica pequenininha. Mesmo que o tratamento não tenha efeito. Screening não pode ser avaliado por letalidade. Screening não pode ser avaliado por tempo de sobrevida. Só pode ser avaliado. Esse tem que ser o endpoint de qualquer pesquisa de screening. E aí você cansa de ler artigo favorável falando de screening avaliado por letalidade e por tempo de sobrevida. Maluquice. Quer dizer, aí não é maluquice, é manipulação da ciência e do conhecimento para enganar médicos e mulheres. Eu acho que é. Todos os programas de rastreamento causam dano e alguns fazem bem. Mas outros princípios hipocráticos da não falecimento. Se vocês quiserem essa aula para vocês, está nas fontes que a gente tem aí. Queria agradecer a Ana Ramalho, a presença ilustríssima para a gente aqui, Ana Virgis, a disponibilidade de tempo dela para vir aqui. A Ana também está trabalhando aqui no município do Rio, tem uma tarefa árdua aí no município. E a Ana, eu conheço ela, conheci os tempos modernos, comecei a conhecer a Ana virtualmente antes de conhecer presencialmente, quando a gente estava elaborando o caderno de atenção primária, assim, basicamente. Estou cada vez mais ouvindo fã da Ana aqui. E ela, essa habilidade que ela tem de transformar um assunto, um tema que é pesado, difícil, não é fácil. Olha, sem brincadeira, acho que eu, até para escrever, li tudo, e ela transmitindo aqui na aula, acho que muito legal. Mais fã deu a cada dia. Se eu tivesse hoje que recomendar alguma coisa, eu seria médica de casa. Eu acho que não existe, assim, nesse momento aqui no Brasil, experiência mais bonita, mais promissora, que mais benefício vai trazer para a saúde do que a experiência que a saúde da família tem no Brasil. Acho que nós estamos inovando com muita ousadia e com extremas dificuldades, porque veja os países que fizeram isso. 30 milhões de habitantes, 10 milhões, 15 milhões, 8 milhões, e nós estamos tentando fazer isso, né, construindo essa realidade com um país de 200 milhões. E com o orçamento de saúde que a gente tem, né? Com o orçamento de saúde que a gente tem, porque... Então, eu acho que essa ousadia que o Brasil está tendo e o espírito, acho que do médico que está entrando e fazendo isso, é admirável e muito, acho que o povo brasileiro vai se beneficiar. Então, acho que a vocês, que a gente tem que bater palma, a Sociedade de Medicina e Carreira da Humanidade, que eu tive a grande oportunidade de conhecer depois de
já tiveram, eu cheguei lá conhecendo eles, conhecendo a sociedade, mas eu acho que isso é maravilhoso. Enquanto eu puder estar junto, eu quero estar dentro, porque eu não conheço mais a clínica. Infelizmente eu me afastei durante tantos anos que eu não posso ter mais uma clínica. Mas o que eu puder ajudar, eu quero estar dentro. Mas antes de usar é abundante. Se eu puder. A gente vai precisar ir bastante disso. Nossa. Obrigada a vocês. Eu posso passar daí, posso botar no blog nosso a apresentação? A gente tem um blog da residência, e a gente vai